Meus irmãos, meus amigos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na casa de Deus, servir a Ele com alegria, também trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, através das redes sociais da igreja, bem como no canal 14.1. E nós queremos nesse momento convidar a todos que estão na igreja e também aqueles que estão nos seus lares, para que colocássemos em pé e nós estaremos fazendo uma oração a Deus. Seguida, estaremos louvando a Ele com a nossa irmã Fernanda. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que tem nos concedido de estar na Tua presença, na Tua casa, oferecendo o melhor que temos, que é o nosso louvor, a nossa adoração. Venha, Senhor, abençoarmos com as Suas ricas bênçãos do alto céus. Querido Jesus, somos gratos a Ti e por isso nós Te agradecemos. Em Teu nome santo. Amém. Amém. Ouçamos, meus irmãos, louvamos ao Senhor juntamente com a nossa irmã Fernanda, irmãos. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com temor achou-me caído, triste vi as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou.
Dentro de alguns minutos nós estaremos ouvindo a leitura da palavra de Deus, seguida também de uma oração, juntamente com o presbítero e nosso irmão Nil. Mas aos irmãos que estão nas redes sociais, no canal 14.1, sempre está passando o nosso número de WhatsApp, é a forma de estarmos comunicando. Você que tem um desejo de receber oração da parte da igreja, para a sua vida, para os seus problemas, aceitando Jesus Salvador, durante o culto sempre está passando o WhatsApp da igreja, podemos comunicarmos desta forma. Eu convido a todos que colocássemos em pé e nós estaremos, juntamente com o presbítero nosso irmão Nil, fazendo a leitura da palavra de Deus, seguida também de uma oração. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quanto eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Vamos orar. Papai, te damos graça por este privilégio. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está, Senhor, aleluia, neste momento reunido, ó Pai, aqui na igreja e no seu lar, para poder assim, aleluia, te glorificar o seu santo nome, Pai. Pedimos, ó Deus, que tu venha através do seu Santo Espírito, ó Pai, tocar em cada coração, para que as pessoas que estão ouvindo, aleluia, que ainda não aceitaram este evangelho, venha, aleluia, e receba este Jesus, porque sabemos que ele foi preparar lugar para cada um de nós, e nós aqui estamos, aleluia, pronto, ó Deus querido, preparando, ó Deus, para nos, aleluia, encontrar com Cristo. E é por isso, papai, te glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos aqui juntamente com a equipe de louvor da nossa igreja e estar louvando ao Senhor Jesus. Você está no seu lar, nós que estamos na igreja, nós podemos juntos adorar a Ele juntamente com a equipe de louvor. Aleluia. Ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
Senhor, em nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse momento, nós estaremos servindo ao Senhor, nosso Deus, com os nossos dízimos, as nossas contribuições, que fazemos de um coração alegre e um coração também satisfeito com Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E enquanto a nossa irmã Fernanda louva o Senhor Jesus, nós estaremos servindo a Ele com nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas contribuições voluntárias, segundo propõe no meu coração, em nossos corações. Sempre está passando aí no seu vídeo os números de contas bancárias da igreja, bem como o CNPJ da igreja, que é a chave do Pix, e podemos contribuir assim alegremente, conforme nos diz o apóstolo Paulo, que está registrada na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, ele nos orienta, ele nos dá o modelo de contribuição. Você pode abrir as vossas Bíblias e estar lendo, acompanhando também na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, contribuir para a manutenção da obra do Senhor, sabemos que nós devemos fazer com um coração alegre, satisfeito. Deus recebe e Ele continua nos abençoando. Nós vamos estar orando por vocês, por todos, nesse momento. Curva a sua cabeça. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, nós, a Tua igreja presencial, aqueles que estão também nas redes sociais, bem como no canal 14.1, está participando desse culto de louvor, adoração a Ti, ó Pai, nesse momento de gratidão, nesse momento de fidelidade, nós estaremos contribuindo, servindo a Ti, Senhor, com toda a alegria do nosso coração. Venha nos continuarmos abençoando, multiplicando, curando, também, Senhor, dando o pão de cada dia, a saúde, a alegria e também, Senhor, o prazer em Te servir. Pai bendito, Deus poderoso, assim recebe o nosso louvor, a nossa gratidão através das nossas ofertas. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm
parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Aleluia. Nesse momento, irmão, nós convidamos a todos que estão presentes, também aqueles que estão nas redes sociais, no canal 14.1, para que colocássemos em pé. Nós estaremos recebendo o evangelista Fernando, que estará ministrando a palavra de Deus. Certamente Deus tem uma palavra para os nossos corações, irmãos, e não mudamos de canal, e nós permanecemos ouvindo o que Deus quer transmitir para mim e para a nossa vida. É um momento muito especial do nosso culto. Assim nós convidamos a todos que permaneçam conosco. Aleluia. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, em pé que estamos, convido a todos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Convido a você que tenha a sua Bíblia em mãos, permaneça com ela aberta durante a mensagem. Nós estaremos lendo outras passagens, mas por hora, Miqueias capítulo 5 e o versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Podeis assentar, meus amados, queridos irmãos. Nós estamos gratos ao Senhor por este culto, por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nós estamos em um período do ano muito especial. Eu não sei os irmãos, mas é um período que eu gosto muito, que é o período do Natal. Parece que o nosso coração se enche de alegria, nós ficamos mais leves, né? Eu acredito que assim seja. E, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele se trata de uma profecia que o profeta Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele aqui profetiza quanto à cidade no qual nasceria o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando, irmãos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial no Velho Testamento, nós encontramos aproximadamente cerca de 300 profecias a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas essas profecias se cumpriram na vida do nosso Senhor. Todas elas, aproximadamente 300. E uma dessas, em especial, eu quis
trazer aqui aos irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, a respeito do nascimento de Jesus e o local do qual ele então nasceu. E aqui o profeta Miqueias diz: Belém, Efrata, é uma cidade pequena dentre as milhares de Judá. Quando nós vamos olhar e estudar um pouquinho a respeito dessa cidade, onde nasceu o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós vemos que era uma cidade muito pequena, como já era predito, era profecia, era uma cidade de pouca expressão social, podemos dizer econômica e até demográfica, que hoje, nos dias de hoje, ano 2023, tem aproximadamente cerca de 30 mil habitantes. E esta foi a cidade que nosso Deus escolheu para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós olhamos para essa cidade, podemos dizer uma cidade pequena, sem relevância, dentre tantas cidades com grande poderio, importância, nome, renome, Deus escolheu uma pequena cidade para ali então nascer o nosso Senhor e Salvador. Uma cidade anônima, podemos assim dizer. E que o Senhor talvez queira nos demonstrar a isso. Deus está nos dizendo, nos ensinando, através dessa profecia, que para Deus não tem grande, pequeno, anônimo. Deus se importa com todos. E é interessante, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, vemos essa profecia se cumprir, porque o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, ele sim nasceu nessa cidade de Belém. E nós entendemos, quando nós olhamos para o Natal, nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira razão deste período para nós, é o nascimento de Cristo. Nós podemos ver como o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Das 300 aproximadamente promessas que Deus revelou acerca do Messias, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, todas se cumpriram. A fidelidade do Senhor Jesus. Então este período que nós estamos vivendo, de final de ano, de Natal, é o momento de nós trazermos à memória as promessas do Senhor e como Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E quando nós vamos olhando a história, o ministério de Jesus, o período que Jesus esteve aqui na terra, muitas pessoas foram transformadas através da vida do nosso Senhor Jesus. Aquele homem, o carpinteiro, que nasceu numa pequena cidade sem expressão, mas que é o Filho de Deus, o enviado do Pai, o desejado das nações, o nosso Rei e Salvador. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e por que não dizer também outras histórias além da Bíblia Sagrada, mas nessa noite nós vamos meditar um pouco a respeito de homens, de um homem em especial, que talvez ele se sentia na mesma condição dessa cidade, pensando talvez na mesma natureza. Eu sou pequeno, eu sou mais um, mas que teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Este homem é um homem chamado Pedro, um dos primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus. E no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, o nosso Senhor Jesus, ele está aqui pregando, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 2, Lucas 5:2. Jesus estava rodeado de uma grande multidão,
junto ao lago de Genezaré. E a partir do versículo 2 diz assim o texto da palavra do Senhor: E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, dos barcos, estavam lavando as redes. E entrando Jesus num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No verso 5: E Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhes as redes. Amém? Irmãos, este é um texto muito significativo de alguém que tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. E o Natal tem esse sentido, este período que nós estamos vendo. Talvez você pode até pensar que é apenas uma comemoração social, mas não. É uma data muito importante em que o mundo recebeu o nosso Senhor Jesus, enviado de Deus. E aqui, então, nos seus primeiros passos, dos seus ministérios, Jesus encontra este homem chamado Pedro. E o texto que nós lemos diz que eles tiveram uma noite inteira de trabalho. E eles estavam lavando as suas redes. O verso 2 diz que eles estavam lavando as suas redes. Obviamente, quando eles iniciaram o seu turno de trabalho, a expectativa desses homens, era colher alguns peixes, ter um bom dia de trabalho, de grande produtividade. Mas a noite não foi bem assim. E eu imagino eles ao final dessa empreitada, dessa jornada, ali na beira da praia, com o coração talvez frustrado, com as expectativas bem frustradas também, lavando as suas redes, pensando: poxa, era para estar cheio de peixes aqui. Foi uma grande decepção, uma grande frustração este dia de trabalho. E lavar as redes aqui, meus irmãos, meus amigos, simboliza o fim de um ciclo, o fim de um período. E também nós estamos já encerrando o ano. Eu não sei qual foi a sua expectativa no dia 1º de janeiro de 2023. Talvez você está lavando as redes da sua vida neste momento. E pensando: poxa, este ano eu esperava mais. Eu estou diante de uma grande desilusão, talvez pessoal, familiar. Eu não imaginava, no fim de um ciclo, de um ano, me encontrar da forma que eu estou. Mas aqui há algo lindo no texto, meus irmãos, que transformou a vida desses homens. É o encontro com Jesus de Nazaré. Aquele homem que nasceu naquela cidadezinha, sem expressão, agora está diante de Pedro, um pescador, que para muitos era mais era um homem simples, um trabalhador. Se talvez fosse em Matão, seria mais um dentre matonenses, mais um trabalhador simples, como eu, como você. Pedro era este homem, sem expressão, e ele tem um encontro com Jesus. Isso mudou a vida dele, nós vamos ver no decorrer do texto. Jesus, quando encontra com Pedro, o verso 3 diz que Jesus entra em seu barco, pede que lhe afaste um pouco. E Jesus então começa ali, assentado
ensinar aquela grande multidão. Eu quero que você imagine talvez o seu pior dia de trabalho do ano, ou o dia mais difícil que você já passou nesse ano de 2023. Quando você termina o seu trabalho, aquele dia difícil, né, irmão Nil? Você quer chegar em casa o mais rápido possível. Você quer guardar suas ferramentas, você quer desligar o seu computador, você quer desligar a sua máquina, quer picar o seu cartão e o quanto antes chegar em casa. Imagino que no coração de Pedro também era esse o desejo. Mas ele ouviu um convite, um pedido de Jesus. Me empreste o seu barco. Deixe eu usá-lo para falar da palavra do Pai. E Pedro podia dizer: mestre, eu vejo que o senhor é mestre, tem uma grande multidão para ouvi-lo. Mas eu tive um dia tão difícil. Olha quantos barcos tem aí. Senhor, eu não tive um dia fácil. Mas ele parou para ouvir a voz de Deus. Nós viemos aqui nessa noite, meus irmãos, talvez debaixo de um dia muito difícil, de uma temporada, de um ano, ou até você que está no seu lar, na mesma condição de Pedro, você está aí querendo talvez mudar de canal, parar de assistir, mas Deus está falando: deixa eu usar um pouco do seu tempo. Eu quero que você me empresta o seu tempo, que na verdade não é nosso, é de Deus. E Jesus então pede o barco de Pedro emprestado, e ele empresta ao Senhor Jesus. Irmãos, e ele então, Jesus começa a pregar aquela multidão, e eles estão ali ouvindo. Pedro está ali ouvindo a palavra de Deus sendo pregada pelo próprio Deus, que é o Senhor Jesus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós deixamos que ela entre em nosso coração, ela muda toda a circunstância de vida. Pedro estava cansado, certamente estava frustrado, tinha todas as razões para ir embora, para casa descansar, tomar um banho e deitar na sua cama e descansar, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus, que é o refrigério e força para as nossas vidas. E essa palavra, ela produz em nós, irmãos, esperança. É por isso que talvez, embora nós crentes salvos em Jesus Cristo, nós possamos ter um dia difícil, um ano difícil, passamos talvez um ano de muitas lutas, mas nós viemos à casa de Deus, eu sou prova disso, você também, e ouvimos a palavra de Deus e ela toca o nosso coração, e nós saímos aqui: Senhor, estou num momento difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo e esse período de luta vai acabar. O que produz isso? É a palavra de Deus em nossos corações. E seguindo o texto, meus irmãos, de Lucas, o escritor diz que quando Jesus acabou de falar à multidão, ele olha para Pedro e diz para Pedro, Pedro, volta lá para o alto mar, volta para o lugar da sua frustração e lance o quê? Lance a rede. Meus irmãos, imagine naturalmente como que é a palavra de Deus, como ela transforma o homem de dentro para fora. Nós conhecemos a biografia de Pedro, e Pedro era um homem
duro, né? Um homem de respostas às vezes muito pesadas. Ele poderia dizer assim: mestre, o pescador aqui sou eu. O Senhor, pelo que eu sei, é um carpinteiro. Eu tenho a experiência. Mas Pedro diz: olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, o meu ano está difícil, mas porque o Senhor manda, porque o Senhor está ordenando, eu lançarei a rede no mar. E o que causou isso, essa certeza no coração de Pedro? De que ele iria alcançar aquela grande pesca naquele dia, naquele momento. Foi ouvir a palavra de Deus. Pedro estava cansado, como eu disse. E eu gosto muito quando Isaías, profeta Isaías, no capítulo 40, e o versículo 31, se você tiver a sua Bíblia, peço que você abra comigo, Isaías, no capítulo 40, e o versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que têm a confiança no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Neste momento as forças de Pedro estavam renovadas. E eu quero dizer a você, meus irmãos, você que está nos ouvindo, e a mim também, se nós ficarmos aqui no templo aos pés do Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra, as nossas forças serão renovadas. Como o Senhor Deus, nosso Deus, cumpriu as 300 profecias e tantas outras que Ele fez, Ele cumpre essa de Isaías também na minha e na sua vida, porque aqueles que confiam no Senhor, você pode estar aqui sem força nesse dia, nesse período do ano, encerrando o ano, dizendo: eu não tenho força para começar o 24, mas se você esperar no Senhor, se você colocar a sua confiança nele, Ele te dará força. E foi assim o que aconteceu. Eu não sei quantos quilômetros Pedro voltou ao alto mar. Alto mar, meus irmãos, é mais de dezenas de quilômetros. E naquela época os barcos não eram movidos a motores que nós temos hoje, né? Era no remo e com a ajuda do vento quando ele assim estava a favor. E ele foi, Pedro foi, mar adentro. E o que aconteceu? Chegando no alto mar, ele lançou a rede. Ele lançou a rede. Eles lançaram a rede, e quando eles puxam a rede, eles tiveram um resultado maior do que eles já tinham vivido. O texto que nós lemos aqui, Lucas 5, diz que eles colheram, eles pescaram uma grande quantidade de peixe, a ponto de as redes se estourarem. Eles tiveram que pedir ajuda aos barcos que estavam ao lado para que eles não afundassem. Porque quando o nosso Senhor ordena, até os peixes obedecem. A atitude de Pedro, irmãos, é o que mais me impressiona. A grande pesca, esse grande milagre, quem faz é o nosso Deus, mas o que cabe a mim e a você
é caminhar sobre a promessa do nosso Senhor. A experiência de Pedro antes da pesca era frustração, decepção, esforço, luta e resultado nenhum. Mas quando ele decidiu, quando o nosso apóstolo, esse apóstolo Pedro, decidiu caminhar sobre a palavra de Deus, como ele disse: Senhor, porque tu mandas, eu irei. Porque Pedro decidiu caminhar sobre a promessa de Deus, ele teve uma grande colheita. Ele teve uma grande colheita. Porque o Senhor prometeu, disse: Pedro, volta lá e lança, porque o resultado vai ser diferente. E Pedro, então, cheio dessa certeza, ele colheu um grande resultado. E isso transformou a vida desse. Tanto é que quando nós olhamos a vida de Pedro, quando encerra esse episódio muito significativo, que eles voltam à praia com o seu barco cheio, Pedro então decide deixar tudo para seguir a Jesus. Novamente Pedro, acredito, como cuidadoso, um bom trabalhador, lavou de novo as redes, mas agora com um coração diferente, sabendo que agora ele iria caminhar sobre outra palavra, sobre outra perspectiva de vida. E Pedro então, ele decide seguir a Jesus. Ele deixou tudo aquilo para trás para seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele teve a sua vida transformada, porque teve um encontro sincero, porque ele ouviu a palavra de Deus, porque ele acreditou na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos nesse texto a respeito de deixar tudo que Pedro e esses discípulos deixaram, os primeiros apóstolos deixaram tudo para trás, estamos falando sobre renúncia, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, e meus irmãos, aliás, Jesus, quando ele escreve, ele diz no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 10, João 10 e 10, Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Talvez 2023 tenha sido um ano de muita frustração, mas o nosso Senhor Jesus, que encheu as redes do Pedro depois de um período de frustração, é o mesmo Deus que cumpriu todas as promessas, e Ele quer cumprir na minha e na sua vida o que está registrado em João 10 e 10, que nós tenhamos vida e vida com a abundância. 2023 pode ter sido difícil, você está lavando a rede da frustração, se sentindo pequeno como a cidade de Belém, mas você não está esquecido aos olhos do Senhor Jesus. Que este período de Natal seja um período de nós vermos a fidelidade do Senhor e as suas promessas, que não caiam nenhuma e nem cairão nenhumas por terra, mas Ele é fiel para cumpri-las. Ele é fiel, Deus é fiel, e Ele quer que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Ele, e Ele muda a nossa história, a nossa vida, se nós assim
deixarmos que Ele entre no nosso barco e transforme a nossa vida. É assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, nós terminamos de ouvir uma palavra muito especial aos nossos corações sobre o nascimento de Jesus Cristo, a vida dele, o local de nascimento. Mas nessa noite, o Senhor Jesus, Ele pode nascer na sua vida. Você aceitando a Ele como único e suficiente Salvador, Ele pode te salvar, Ele vai te salvar. Ele está aqui nessa noite, juntinho conosco, ao seu lado, no seu coração, para te transformar de vida e também te abençoar. Sempre está passando aí o WhatsApp da igreja, o endereço de nossas igrejas, e nós queremos orar por você ao término desse culto. Porém, antes, a equipe de louvor que está participando desse culto estará louvando ao Senhor com mais um hino. Enquanto eles louvam a Deus, nós aproveitamos a oportunidade também para estarmos comunicando através do nosso WhatsApp. Se estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a
O nosso Deus, Ele continua sendo fiel, mesmo que nós falhamos, que nós erramos, mas Ele continua sendo fiel para com todos. Nós estamos concluindo o nosso culto, nosso programa nessa noite, e nós queremos apresentar os pedidos de orações, bem como estar orando por aqueles que necessitam mais de oração, e também você que decidiu aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Aqui pelas redes sociais nós temos o pedido de oração. O senhor Emerson, ele roga as orações da igreja a seu favor, e nós estaremos orando por ele. E também nosso irmão Jesus, ele roga as orações da igreja a favor da sua esposa, a irmã Lucélia, que não está bem de saúde e vai fazer alguns exames, e cremos que esse exame vai dar tudo negativo. Cremos, quem pode crer e crer pode dizer amém? Eu creio, irmãos, que os resultados podem ser negativos, e orar também pela família do Emerson. Porém, antes, nós estamos concluindo o nosso culto e desejar a todas as famílias, todos os telespectadores, um final de semana, e nós estaremos reunidos sempre em família. O Natal, como já foi pregado nessa noite, umas reuniões abençoadas, unidas de famílias, e isso faz parte também da comunhão da igreja. Nós queremos deixar os nossos parabéns nesses dias, e também dizer que a igreja, ela convida você para os nossos cultos. Domingo às 19 horas, temos nosso culto, é véspera de Natal. Nós teremos aqui o nosso culto a partir das 19 horas, e você é o nosso convidado para junto nós louvarmos o Senhor. E no dia 31, que é o último dia do ano, um domingo, a partir das 21 horas, nós estaremos reunidos aqui também para o culto, a qual nós estaremos encerrando o ano 2023 e recebendo juntos o ano de 2024, alegre na presença de Deus. Vocês são nossos convidados e temos alegria assim de recebê-lo, ou próximo da sua casa, no seu bairro, na sua região. Há uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus, e nós convidamos para participar também desse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Vamos colocarmos em pé, vamos estarmos orando ao Senhor, apresentando esses pedidos e também encerrando o nosso culto. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te adoramos, e também, Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento tão especial que tem nos concedido de estar na sua presença, e também, Senhor, levar a tua palavra através dos canais de comunicações, canal 14.1, as redes sociais da igreja. E aqui, Senhor, há pedidos de orações através do nosso WhatsApp, também irmãos presenciais. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Momento de enfermidade, momento de problemas, momento, Senhor, de incerteza, momento, Senhor, de desafio, mas cremos, Senhor, que Tu és fiel e Tu és aquele que ouve e atende as nossas orações, e também, Senhor, assim responde. Querido eterno Deus, nós te louvamos, te suplicamos desde agora e para sempre. Amém. Estenda vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.